Bom dia, pessoal, todos. As condições que nós vamos estabelecer para facilitar a nossa apresentação serão as seguintes. Eu vou fazer a exposição primeiro da ideia, depois, quem tiver perguntas, a gente pede para fazer por escrito, para poder ir selecionando, ajustando para responder de uma vez só. E depois a Silvia responde e depois o Celso faz a última parte da questão da reforma. Sem necessidade de fazer outros comentários sobre o que essa reforma vai significar, até em termos da questão do capitalismo internacional. Isso realmente vai pegando a crise de 2008, vai fazendo um novo tratamento nas questões trabalhistas para o mundo. Porque a crise de 2008 no capital, ela gera um novo comportamento de quem tem o dinheiro no mundo, né? É uma ideia muito importante, é uma questão muito importante que vale a pena dar mais uma abordada. Com a ascensão do governo Temer, claramente, sem nenhum tipo... Eu não vou me alongar em questões políticas, mas são pontos que precisam ser tocados. Claramente, sem nenhum compromisso, nenhuma identidade eleitoral com o povo brasileiro, ele aproveita para fazer algumas coisas que, como diz ele, são medidas impopulares que eu tenho que tomar. Bela porcaria. A primeira que ele passou foi a PEC do fim do mundo, que é o teto dos gastos. Essa questão relativa ao teto dos gastos vai implicar em não investimentos em várias áreas, em vários setores da economia brasileira pelos próximos 20 anos. E ele passa isso com muita rapidez. Rapidamente, ele faz uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e ele consegue isso, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma coisa muito rápida. E depois entra com as 2 reformas, a trabalhista e a previdenciária. A trabalhista é projeto de lei. É mais fácil de passar no Congresso Nacional. É uma votação na Câmara, uma votação no Senado. A previdenciária é projeto de emenda constitucional. Outra vez, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Isso está mais difícil de passar. A proposta da emenda constitucional relativa à aposentadoria criou o maior celeuma entre nós. Nós conseguimos barrar até agora, talvez até com essa ideia da segunda denúncia, essa proposta não vá avante esse ano, e o ano que vem terá muita dificuldade em qualquer tipo de manobra, uma vez que o ano que vem é ano de eleições e ninguém está disposto a fazer uma medida tão drástica e pedir voto depois. Isso fica mais ou menos encaixado nesse bloco. Mas, no entanto, a reforma trabalhista, ela passou com uma certa tranquilidade. Por que ela passou? Porque a emenda, é projeto de lei, foi votada na Câmara rapidamente, foi votada no Senado. No Senado, com o compromisso de não haver modificações. Porque se houvesse modificações no Senado, ela retornaria à Câmara e aí ela estava emperrada até agora. Então, houve esse compromisso, tanto que o governo tem anunciado que vai fazer uma medida provisória para eliminar alguns pontos absolutamente controversos dessa medida, como, por exemplo, mulheres grávidas podem trabalhar em plataformas marítimas de petróleo, porque não tem nenhum problema para o bebê. Deve ser uma medida bem interessante. A mulher grávida ir trabalhar em plataforma de petróleo sem problema na legislação. Isso é uma das coisas que a medida provisória tende a eliminar. Então, como não houve essa tramitação de modificação no Senado, ela foi aprovada, eu não diria a toque de caixa, sim, mas realmente do tamanho que ela apareceu, ela tinha inicialmente menos de 20 artigos, que foram os artigos apresentados nas audiências públicas, e, na hora de apresentar o relatório, ele põe perto de 200 modificações, o relator, e a Câmara aprova essa questão. Então, esse é o quadro que nós temos, a rapidez com que isso tramitou e a dificuldade que
nós temos até hoje já ainda de ler e entender. Vocês irão perceber aqui que cada um de nós que for falar pode ter divergência com o outro que falou, porque a questão é realmente delicada e a questão é motivo de interpretação. Nós estamos estudando isso todos os dias aqui e cada dia nós temos uma novidade no nosso entendimento. É uma questão bem delicada. Bom, essa é a situação que nós temos num primeiro momento, na primeira situação que nós vamos viver. O que você tem hoje? Hoje você tem uma linha lógica, que é isso que nós colocamos aí na tela. Você tem, num primeiro momento, a Constituição, depois você tem a CLT, que só pode ter argumentos, eu agradeço, melhores do que a Constituição. Depois nós temos as convenções coletivas, que só podem ser maiores do que a CLT e a Constituição, não tem condições de serem apioradas. E, por fim, em alguns momentos, os acordos coletivos. Eu explico aqui o que a gente tem. Essa é a lógica que você tem hoje. Da Constituição para o acordo coletivo só pode ir num crescendo, não pode ser diferente. O que vai se propor, a nova lógica, é que do acordo coletivo você pode ir piorando as coisas, exceto quando chegar na Constituição. Então, se você não alterar as questões propostas no artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos dos trabalhadores, se você não alterar, as outras coisas podem sofrer alterações de uma forma um pouco para pior. No caso nosso, no sindicato, nós temos uma questão básica nossa, que são as convenções coletivas. Nós entendemos aqui que elas continuarão sendo o norte das nossas relações de trabalho. A convenção coletiva do ensino superior nosso vai vigir até o ano 19, a convenção no ensino básico vai até o 28 de fevereiro, agora, do ano que vem, a convenção que será renovada o ano que vem. Entendemos que essas convenções serão renovadas com algumas modificações para adaptação da lei, sim, e com algumas modificações para ajustar novos procedimentos que a lei tenta impedir, como a gente vai conversando ao longo do dia hoje. Não vejo, nesse momento, nenhum motivo para que você descaracterize as convenções coletivas de trabalho. Não tem fundamento técnico essa questão. Acordo coletivo, o sindicato tem dois. Um com a PUC São Paulo, só esse, e um com o Sistema S. Então, o Sistema S, ou na questão da Fiesp, ou na questão da Federação do Comércio, Senac, SESI e Senai, é isso que eu estou dizendo, tem um acordo em separado, mas é porque elas fazem parte das federações da indústria ou do comércio. Por isso que os acordos são em separado. Do mais, aqui na casa não há acordos em separado. Ninguém customizou o acordo. Não teve essa passagem aqui em São Paulo. Eu estou falando do Simples São Paulo, mas, de um modo geral, vale para o Estado de São Paulo, uma vez que a convenção no Estado de São Paulo é a mesma, uma para professores, uma para auxiliares de administração escolar. A mudança da lógica é que vai trazer a dificuldade da nova relação. Depois, nós temos as questões que estão envolvidas nessa reforma, que são as condições de trabalho, a questão da organização sindical, a questão da justiça do trabalho e a questão das negociações coletivas. E são isso que a gente vai abordar com muito pouco ênfase ou muito pouca ênfase na questão da justiça do trabalho. Nós não vamos focar a questão da justiça do trabalho nesse momento, porque o dia a dia agora, até o final do ano, vai implicar nas outras coisas com mais rapidez. O Celso vai falar um pouco da organização sindical, tá? Vai falar sobre a organização sindical, que é o problema que todo mundo sabe, que o governo, nessa reforma, tira recursos das entidades sindicais. Isso é um assunto que a gente vai começar e vai fazer uma assembleia de professores específica para isso aqui, porque a gente tem que decidir o futuro do sindicato. Então, o que você tem aí? Você tem novas formas de contratação. Por que eles modificaram formas de contratação? O que aconteceu é que, ao longo desses anos todos,
as empresas, elas foram achando novas formas de burlar a lei. Por exemplo, houve um momento aqui nessa casa que nós tivemos um boom de cooperativas. Não me parece mais, eu não consigo lembrar, 95, no 2000, né? O Jurandir acompanhou de perto a questão das cooperativas. Então, nós conseguimos, ao longo desses anos, terminar, quase que, o que a gente sabe, não existe mais cooperativa trazendo mão de obra para professores no setor privado. O que nós soubemos, nós fomos atrás e isso acabou. Então, contratam, por exemplo, como o autônomo exclusivo que está na linha de baixo. Isso é um PJ, né? Então, tem muita empresa, né? Questões de laboratórios de clínicas, análises clínicas, hospitais. Um médico é dono da máquina, do raio-x, e ele terceiriza todos os outros que estão em volta dele. Ele também é um PJ e os outros todos são PJ. Como ele tem horário para entrar, horário para sair, ele responde ao dono do laboratório, na realidade, ele é um trabalhador como nós. Ele pode perfeitamente, depois que ele sai da empresa, ele pode acionar a empresa. Agora, com a nova legislação, eles estão simplesmente resolvendo o problema que eles mesmos criaram. Eu ouvi uma palestra sábado passado lá, em Brasília, e a deputada que fez a apresentação, ela disse que todo o arcabouço que está na legislação é o que a Confederação Nacional das Indústrias apresentou para modificações. Então, tudo que eles têm de errado nesse meio, eles puseram agora como legalizar. Eles estão criando para eles uma nova, o que eles estão chamando bastante de segurança jurídica. Então, a partir de agora, eles têm segurança jurídica para fazer isso aí. Não tem não, tá? A coisa é bem mais complicada do que está parecendo. A Silvia ainda me lembrava hoje. Fazer as coisas muito depressa, a chance de erro é muito grande. E é o que a gente vai conversando e vai vendo como está. Uma outra ideia que tem, né, nesse contrato é o intermitente. O 0 hora. Você é contratado para não fazer nada. Você tem então o governo também tem dito que isso vai aumentar o número de postos de trabalho. É mentira. Não tem nada na legislação que aumente o número de postos, a não ser esse intermitente. Esse intermitente é uma questão legal, bem bonitinho. Você é contratado para não fazer nada e nem receber, não se preocupe. Então, a partir de agora, você tem carteira assinada, tudo direitinho, fica na sua casa esperando o chamado. Se não chamar, azar seu. Se chamar, você vai lá e trabalha. Trabalhou 2 horas, você trabalha 2 horas, imediatamente passa no caixa, recebe as 2 horas, o descanso semanal que você tem, você recebe as férias proporcionais, o 13º proporcional e até logo, obrigado, não aparece mais. Ele te chama 3 dias antes, você concorda. Se você, por acaso, não for, você está devendo para ele 50% do que você ia ganhar, ok? Então, é um trabalho que você não ganha nada, mas corre o risco de pagar porque não foi. É bem interessante a ideia, né? Horas 0 horas, você não faz nada. E você pode ter inúmeros patrões nessas condições. Lembra que eles estão falando em reforma da Previdência? Uma pessoa como essa teria que trabalhar uns 800, 900 anos, mais ou menos, para ter direito à Previdência, porque esse não vai ter mais, né? Porque vai contar 1 dia, 2, 3, é um trabalho curto, pode ser funcional, por exemplo, imagino aqui, para supermercado que agora no Natal tem um boom de pessoas para trabalhar no dia 22, 23 e 24, porque enche de gente e tal, então tem o corpo permanente e contrata alguém por 3 dias apenas e vai embora. Na nossa área, é possível? Bem difícil, eu acho. Nós estamos achando difícil. Possível vai ser. Eu não falei nada da terceirização, porque não faz parte da reforma do trabalho. Faz parte da reforma das relações de trabalho. Depois a gente vai tocar um pouco nisso aí.
O negociado sobre o legislado é aquela questão. Em alguns momentos, nós podemos fazer alterações sobre esse assunto. Eu vou me fixar novamente que nós estamos passando as questões mais imediatas que irão acontecer conosco, que poderão acontecer conosco. Redução da jornada e salário, proteção contra dispensa, tá certo? Banco de horas. Agora vamos fazer uma outra observação. Também, uma das coisas que está aparecendo é o acordo individual. Ganhou uma certa magia essa questão do acordo individual. Vale lembrar aqui que os acordos individuais já existem na legislação atual. E aí é um bom exemplo. O que acontece é uma ampliação dos acordos e das possibilidades de acordo individual. Existe uma diferença entre compensação de horário e banco de horas. Compensação de horário. Você trabalha 8 horas por dia, 44 horas por semana. Não vai trabalhar o sábado. Essas 4 horas de sábado dão 240 minutos, que dividido pelos 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dão mais 48 minutos por dia. Então, isso é uma compensação. Então, isto hoje é um acordo individual entre eu e o empregador. O empregador e eu fazemos essa observação, esse acordo. Olha bem o que aconteceu. Eu fui no mesmo dia trabalhar aumentei a minha jornada, mas o transporte é o mesmo, a alimentação é a mesma, o tempo é o mesmo. Para professor isso é praticamente impossível. Não existe mesmo porque nós somos contratados por hora-aula. Vamos lá na frente daqui a pouco. Tá bem? Então, para professor, isso não tem. Difícil. Isso é compensação. O que é o banco de horas? Há um feriado, há uma ponte entre o Corpus Christi, com certeza, esse eu sempre acerto, e o sábado. É a sexta-feira após Corpus Christi. Eu não vou trabalhar esse dia. Esse dia que eu não trabalho, eu vou em outro dia. Isso é banco de horas. Para esse novo caminho, eu tenho que ter o sindicato. Na compensação, eu e o meu empregador. No banco de horas, que vai afetar todo mundo, o sindicato e o empregador. O que a nova lei propõe é que o sindicato saia do banco de horas e entre o empregador no acordo individual. Então, houve uma ampliação da possibilidade dos acordos individuais. Esse é um exemplo clássico. Qual é o problema dessa ampliação? Essa sexta-feira que você compensou pode ser dividida na ordem nova em 1 dia, 2 dias, aí não seria, 1 dia não seria dividido. Pode ser compensada em 1 dia, 2, 3, aí torna-se prejudicial a nós. Só que, antes do só que, essa regulamentação que eu falo, compensação e banco de horas, é uma súmula do TST. Então, o TST ficou preocupado que o sindicato não estava no banco de horas, no artigo que falava sobre isso, e baixou uma súmula que deve ser seguida, que se o sindicato não tiver presente para fazer esse banco de horas, a empresa é obrigada a pagar como hora extra. Ponto final. Eu parei para isso. Essas súmulas que o TST também produz, o Supremo também produz, o regional também produz, elas estão sendo cerceadas pela nova legislação. Então, uma outra coisa que nós tínhamos na nossa hierarquia de exposição, depois dos acordos, quando nós começamos a entrar na justiça, fazendo uma pergunta, eu vou lembrar já de uma, fazendo uma pergunta, o tribunal, depois de um tempo, faz uma súmula e diz, é assim, ponto final. Não tem mais que ficar discutindo o mesmo assunto. O que aconteceu? Então, por isso que no começo eu disse, nós vamos levar alguns anos para entender o que vai acontecer. Eu disse anos. Então, vamos lá, voltando.
Estou encaixando os bloquinhos do começo da fala. A CLT é de 1943. As primeiras súmulas vão sair entre 1966 e 1970. A nossa melhor é a tal da súmula 10. Vai contar um dia, 2, 3. Ela é colocada em prática em 1969. Portanto, de 43 a 69, foram 26 anos para a gente resolver um problema. Então, os problemas que essa reforma trabalhista, vai trazer, eles tendem a ser solucionados num prazo de 20 a 30 anos, vocês terão a solução desse abacaxi que eles estão fazendo. A nossa súmula 10 diz o seguinte, o que acontecia? O texto da CLT diz que você deve receber as férias escolares. E, naquela época, nós só começávamos a trabalhar no dia 1º de março, porque eram 180 dias letivos e tinha aula aos sábados. Então, era um pouco diferente do que é hoje. E as escolas nos mandavam embora em dezembro e não queriam pagar janeiro e fevereiro. Começaram a entrar na justiça. Alguém, né? Eu ainda não estou nesse período. Começamos a entrar na justiça, até que em 1969, 26 anos depois, diz, ele tem direito de receber janeiro e fevereiro. Então, as complicações que saírem agora serão sumuladas daqui a alguns anos. Esse é um problema sério, não tem jeito. Voltando, na nova proposta do banco de horas, ele só vale por 6 meses. Como o planejamento é anual das nossas empresas que nós trabalhamos, provavelmente, nós já temos alguns casos que nós já estamos fazendo, esses acordos de compensação de banco de horas para o ano 18 e 19. Porque é só pegar o calendário, ver onde estão as pontes, acerta as pontes e assina o acordo com a Assembleia dos Professores, logicamente, e assina o acordo com o sindicato. E o planejamento anual da escola fica resolvido. A nossa questão é que isso deverá continuar acontecendo, mas a lei favorece que os patrões digam ao contrário. A outra questão é a divisão de férias. As férias, agora, o que é hoje? 10 dias no mínimo e 20 e 10, 2 vezes. Hoje é assim, o mínimo é 15, né? Na velha. 20? É 10. 10 e 20. Isso. Agora, 2 vezes, uma de 10 e uma de 20. Agora, você tem a possibilidade de fazer uma de 14 e 2 para completar os outros 16. A única condição é que tem que começar 2 dias antes do domingo, né? Então, ela não pode começar, ela vai ter que começar agora quinta-feira, não pode começar na sexta. Isso vai nos afetar? Provavelmente não, de um modo geral, porque as nossas férias, pela convenção coletiva, são de 30 dias, a escola para 30 dias e também porque os alunos também vão descansar. O período é igual para nós dois, alunos e professores. E, geralmente, muita gente da escola, da área administrativa, para junto. Então, provavelmente, vocês também, a gente ouviu bastante aí na televisão, dizendo que vai fechar, não vai ter como resolver isso aí, mas, de um modo geral, para nós, e a briga nossa vai ser permanentemente a convenção coletiva, isso não vai pegar. Tem o intervalo entre as jornadas. Eu vou fazer uma pergunta alta aqui para o meu pessoal que leu isso aí. O interjornada pode ser modificado pelo negociado, sim? Esse é o inter, os 11 horas. Pode, né? Esse interessaria mudar para a gente e também explico. Porque a escola superior, entre uma jornada e outra, você tem que ter 11 horas de descanso. E na escola superior tem aula à noite e tem aula de manhã. E não dá 11 horas. Esse é um problema para o professor do ensino superior. Basicamente, no ensino básico já não tem mais isso aí. Então, dá para reduzir a jornada do almoço. O almoço vai ser uma coisa menor.
Para quem trabalha de manhã e à tarde na mesma empresa, tem isso aí. E, por fim, aqui, o PLR pode ser dividido, é outra conversa que vai longe, mas a representação para o local de trabalho. Então, a nova legislação permite, nascendo de uma geração espontânea, porque a geração espontânea nasceu, alguém escreve um edital, não sei quem, não consegui entender até agora quem, escreve um edital e o edital faz uma comissão, 200 trabalhadores. E essa comissão tem lá algumas regras para fazer. O que ela pode fazer? Na realidade, também não me pareceu que tem grandes coisas que ela possa fazer. Uma vez que ela não tem autonomia para negociar acordos. O acordo, as negociações coletivas, elas obrigatoriamente têm que passar pelo sindicato. É o que diz a Constituição. Não é no seu artigo 8º. Isso não pode modificar. O que é bom para nós, para que nós não tenhamos acordos internos sem que a gente saiba o que está acontecendo. Isso é bom para nós. Aqui em São Paulo, eu fiz a pergunta para poder expor a vocês. Existem, no máximo, 60 escolas de ensino básico e 50 escolas do ensino superior que atendem o requisito de ter mais de 200 trabalhadores na empresa. O universo é muito pequeno. Nós trabalhamos com mais ou menos umas 150 instituições de ensino superior em São Paulo, dá 1/3, e nós trabalhamos com um universo de 3.000 escolas do ensino básico. 50, 60 em 3.000, alguém faz a conta rápida aí para mim, é pouquinho. É 2%. São 2%. Eu penso que ninguém vai começar a fazer isso dentro da escola. Eu penso que isso é um ritual de passagem para os sindicatos por empresa. Então, vamos experimentar, os patrões irão experimentar se isso dá certo nos próximos 20 anos, e aí muda o sistema sindical. É mais ou menos o que eu imagino hoje. Essa posição é especificamente minha. Não tem mais nada sobre isso aí. Não vai ter. Nós podemos continuar com o nosso delegado sindical, sim, só que o delegado sindical é a ligação entre os professores e o sindicato. E a comissão é entre os trabalhadores e a empresa. A mudança que foi feita é essa daí. Hipersuficientes. Nós somos hipersuficientes no primeiro momento. Temos que ter ensino superior. Então, a condição para ser hipersuficiente é essa. Você tem que ter ensino superior e ganhar mais de 11.000 por mês. O que significa isso? Significa que você, que está nessa condição, não precisa participar da convenção coletiva. Então, você tem nível superior, estou enchendo a paciência de vocês, porque a gente vai mostrar outra coisa. Você não precisa de proteção sindical, porque você é hipersuficiente. Você tem nível superior, ganha isso, está molando o patrão, por quê? É a pergunta que eles fizeram. Para nós, professores, isso não cabe. O professor, ele é contratado por hora-aula. O artigo 320 da CLT, que não foi mexido, diz claramente que nós ganhamos por hora-aula. Vamos fazer uma brincadeira aqui, e vocês vão entender. Eu dou 40 aulas esse ano e ganho 15.000 por mês, com 40 aulas. Então, eu não tenho direito à convenção coletiva. O ano que vem, eu tenho 20 aulas, eu tinha 40, tenho 20, então, ao invés de ganhar 15, ganho 7,5. Aí eu passo a ter direito à convenção coletiva. Só que a minha aula, que não foi aumentada o ano passado, ela não bate com a aula de quem não ganha acima de 11.000. E como a nossa moeda é a hora-aula, ela não pode se modificar para nenhum de nós. Apesar de nós sermos, por outros motivos, hipersuficientes, não cabe aqui. O primeiro motivo, sim, que é o fato de nós termos um curso superior. Mas o segundo, não, porque a nossa moeda não é o salário total, é o salário construído de uma forma que a legislação prevê para nós.
Isso para as professoras que estão no ensino, que ganham como mensalistas e dobram período e têm a opção, a oportunidade de ganhar acima desse valor, a mesma coisa que eu estou falando, porque elas são contratadas como mensalista, mas para chegar a isso, partiu do princípio que ela ganha por hora aula, como diz a legislação. Então, não haverá, porque senão ela tem 2 períodos, ganha 12 mil, por exemplo. O ano que vem ela tem um período, o que aconteceu com os 6 mil que sobrou? Ele tinha que ser reajustado de forma correta. Então, é essa a nossa defesa e aparentemente bem consolidada. Tá? Nós já trabalhamos junto aí a vários advogados e eles concordaram que essa defesa tem fundamento. Formas de contratação. No contrato de trabalho, hoje você não pode... A primeira forma não existe, que é a demissão por comum acordo. Isso é um problema muito sério, porque ele pode se traduzir em coação, assédio, né? Não existe mais coação. Agora é assédio. Ele pode se traduzir em assédio. Você está aí, não está satisfeito, eu não estou satisfeito com você, eu não estou satisfeito comigo mesmo, e a gente faz um acordo. E aí ele paga metade do aviso prévio, só libera 80% do fundo de garantia e 20% da multa rescisória, não tem direito a seguro-desemprego. É meio que um negócio meio cafajeste. É uma introdução besta. Rescisão contratual sem assistência do sindicato. O que significa isso? Significa que as homologações não precisarão obrigatoriamente passar mais aqui. Eu estou defendendo junto à direção, e vou defender um pouco, vou falar como defesa, que neste momento de final de ano, onde as nossas homologações acontecem, e as nossas homologações elas são concentradas no fim e no meio do ano, eu penso que elas continuarão sendo feitas aqui, por todos os caminhos que nós temos. E também para dar uma segurança jurídica de que a homologação feita está correta. Isso é uma coisa que eu estou pensando assim, Nós vamos ver, em fevereiro vocês me cobram se eu pensei certo ou não. Não há motivo nenhum para não fazer aqui. É muito mais fácil, muito mais sensato, muito mais rápido e melhor para todo mundo. Para nós, melhor para nós sempre. Porque aqui, por exemplo, você já tem a chave da conectividade. Então, o que acontece com as homologações no sindicato? A empresa avisou a Caixa que eu fui demitido e o sindicato avisou a Caixa que a homologação foi feita. Tá? O sindicato nosso tem esse dispositivo já junto à Caixa Econômica, de tal forma que quando você chegar na Caixa é só para pegar o dinheiro. Então, esse pano de fundo novo, que não precisa passar por aqui, exige que as empresas tenham muito mais questões para resolver do que simplesmente fazer a homologação. Eu tenho aqui comigo que no sindicato alguma coisa em torno de 5% das homologações tem ressalva. Na consolidação da nossa convenção, nesses 20 anos, ela foi totalmente adaptada para que as questões sejam plenamente conversadas e corrigidas. É muito difícil termos rescisões com ressalvas. A grande maioria vem corretamente feita. Isso é uma coisa importante para nós. Então, nós pretendemos continuar trazendo as homologações para cá, até por nós mesmos, para que nós possamos resolver esse problema para nós, professores, que é o objetivo nosso, é esse aí. Mas a lei faculta não, a lei dá o direito dele fazer lá num papel de pão. Pega um saquinho de pão, escreve lá e manda você buscar na Caixa. O outro que é bem perigoso é o termo de quitação anual. Esse é problemático se for implantado. Eu tenho uma questão que eu vou trazer para vocês. O que significa isso? Todo ano ele pode nos chamar e falar, olha, daqui para trás está tudo certo. Daqui para trás está tudo certo. Se você falar não, você assina outra carta. Eu vou voltar nisso. As nossas empresas estão consolidadas. Mesmo as escolas confessionais, as escolas de... São poucas escolas que
que fazem trambique hoje. Existe, lógico, mas em um número consideravelmente pequeno. Não há motivo nenhum para essas coisas acontecerem, mas é possível. Eu estou defendendo aí essa questão. Quando eu falo sou eu assumo a responsabilidade, porque nós não sabemos. Lembra? Nós vamos simular isso, daqui 20 anos vocês voltam aqui e me perguntam se eu pensei certo agora. Eu penso que isso é inconstitucional, porque a Constituição diz dos prazos prescricionais. Você tem até 2 anos ao final do seu contrato de trabalho para reclamar os últimos 5 anos. Por isso que, quando você for fazer a reclamação, aconselha-se que você faça o mais rápido possível, porque você pega os últimos 5 efetivos de trabalho. Se você levar o prazo ao último dia, lá, 2 anos depois, você só pode reclamar os últimos 3, porque é sempre 5 a partir da entrada da petição, da inicial. Então, eu tive um problema na escola e quero receber, pego aqui e passo hoje. Terminei meu contrato, faço e reclamo os últimos 5 anos. Isso eu posso. Então, vamos pegar, por exemplo, a hora extra. Eu posso reclamar os últimos 5 anos. Se eu levar 2 anos para frente, eu só posso reclamar 3. Então, se o prazo prescricional está previsto na Constituição, eu estou entendendo, lembra que eu sou professor igual a vocês, e lembra que eu fico aqui trabalhando, lendo coisas, eu não sou advogado. A minha função é estimular os nossos advogados a pensarem como a gente, para ver se dá certo. Então, eu penso que se o prazo prescricional constitucional não está sendo cumprido, eu não posso fazer uma quitação anual. Essa está sendo a minha posição. Vocês estão percebendo que quando eu estou falando eu assim, eu não gosto muito disso, mas é porque cada um de nós, como eu disse, está fazendo uma leitura para a gente chegar a respostas. Há 15 dias atrás, nós tivemos o Congresso da Federação, que reuniu o Estado todo. O tema, obviamente, que era esse. Há 7 dias atrás, nós tivemos em Brasília com a Confederação. O tema era o mesmo. E cada um que a gente vai ouvindo vai trazendo uma novidade para nós. Só para a gente ter sair um pouco dessa ideia da legislação, a professora Madalena, que hoje é secretária-geral da Confederação, ela lembrava uma questão que como é que nessa dúvida econômica que nós vamos viver, com essa última frase que está aí na tela, na lousa é bom, né? Na tela, na lousa mostra o meu tempo. Ela dizia, com essa insegurança alguém vai se meter a comprar uma casa e pagar em 30 anos, por exemplo? Como é que vai ficar a economia nacional com essa insegurança que vem aparecendo aqui? Então, por que a gente está falando essas questões? Porque nós temos que dizer que esse termo, por exemplo, aí, ele não dá a segurança jurídica que eles estão querendo. E nós vamos ter que ir atrás disso aí toda vez que for possível até chegar a uma resposta. Nós não podemos aceitar dogmaticamente que tudo que está aí é a favor dele. É a favor deles, mas nós temos que ler, interpretar e dar o nosso parecer. A nossa questão tem que ser levantada para a gente poder, senão vai ficar uma coisa maravilhosa. Aí vem o fim da ultratividade. O que é a ultratividade? Isso é uma das questões também interessantes. As convenções coletivas só podem ter vigência por 2 anos. Uma besteira sem tamanho, porque hoje, penso eu, que, especialmente para a gente, nós estaríamos maduros para fazer convenções por 5 anos, por exemplo. Já resolver todo o problema nos próximos 5 anos. Não é a convenção coletiva que faz as escolas fecharem, tá? Isso tem que estar claro. As escolas fecham por outros motivos. Pode ter perdido aluno, pode ter... O dono confunde a pessoa física com a pessoa jurídica, e se houver essa confusão, ele tira o que ele quer da escola, ele tira o que ele quer da empresa, ele anda com o talão de cheque da empresa, você sabe o que é talão de cheque, né? Tá? Anda com os talões, o cartão de crédito. Pronto. Ele anda com o cartão de crédito da empresa, aí ninguém segura. Aí ele confundiu uma coisa com a outra, aí a escola vai indo embora. Isso não é uma questão de convenção coletiva, não é uma questão da legislação.
É uma questão que eles vão se atrapalhando eles mesmos. Ou, é uma questão de gestão, isso. Ali no Bom Retiro, berço do professor Celso, que é presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e da Federação, né? O DIAP da Federação. O professor Celso nasceu no Bom Retiro. Lá tinham os católicos e os judeus, o Dom Bosco e o Renascença. Com o passar dos anos, tem coreanos. O Renascença foi embora e o Dom Bosco fechou, por óbvio. Mas isso não é um problema, é um problema da configuração. O trânsito ficou mais difícil, o não sei o que aconteceu. Quando eu estava no Santo Américo, eu tinha um aluno que morava no metrô Tatuapé. Talvez, eu sei porque eu moro lá. E levava, a mãe dele o levava ao Morumbi, e lá ficava até a aula acabar para levá-lo de volta para a Zona Leste. Alguém hoje faria isso? Só se ela saísse 3 horas da manhã de casa, né? Porque a Radial e 23 de maio não anda. Então, eu penso que essa convenção ela poderia ser muito mais ampla de prazo. Não precisa tudo isso. E o que significa a ultratividade? Significa que as cláusulas elas perdem eficácia. A ultratividade foi conseguida por nós através de uma súmula do TST. E como ela nos era benéfica, eles puseram na lei que não pode mais. A ultratividade ela vigiu por um período muito curto a nosso favor. De um modo geral, ela não existia. O que significa isso? Significa que a partir de 1º de março, se a convenção não estiver renovada, eles vão tirar da gente bolsa de estudo, eles não vão pagar garantia semestral de salário, eles vão tirar a hora atividade, só se for maluco, né? Porque renova a convenção dali a 1 minuto, tem que devolver tudo que está aí, não tem sentido fazer isso aí. Então, de um modo geral, isso aqui, apesar de estar na legislação, claramente tem pouco poder de execução. Sempre fica aquela questão. Eles podem fazer isso? A resposta é sim. Eles farão? No nosso entendimento, não, porque é uma bobagem sem tamanho. Nós temos feito sempre convenções por 2 anos. Os outros sindicatos estão trabalhando no mesmo sentido hoje, ainda bem. Os bancários, por exemplo, esse ano não tem que renovar, porque a convenção deles já está por 2 anos. Ótimo. Então, eles atravessaram esse período, onde nós estamos fazendo os testes das convenções, os metalúrgicos. Os metalúrgicos juntaram todas as centrais de metalúrgicos se juntaram e estão fazendo uma campanha muito bonita, tá? Inclusive, tem uma proposta de um grande evento de protesto no dia 10 de novembro, que a gente vai fazer protesto, paralisações, greves, um monte de situações que a gente vai depois encaminhar juntos, do movimento dos metalúrgicos. Então, os metalúrgicos estão fazendo o teste da nova legislação, para nós entendermos também o que vai acontecer. E eu paro por aqui. O pessoal nosso que quiser acrescentar, por favor, o que eu esqueci, quiser acrescentar de outra forma, por favor, venha aqui. Tem que vir aqui para poder tocar ali para frente. Eu vou sentar aí. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes e que nos acompanham, nos dão a honra de nos acompanhar pelo Face, pelas redes sociais, etc. Para o pessoal que está aqui presente e quiserem se manifestar, a manifestação está aberta, falando ou por escrito. Se quiserem fazer perguntas por escrito, o pessoal está aí preparado, né? Preparado para indicar, para levar os papéis, etc., canetas, para vocês fazerem as perguntas por escrito também. Há também possibilidade de fazer as perguntas pelo Facebook, pelas redes sociais, e aí a Silvia está aqui compilando as perguntas, a Silvia, diretora do sindicato, compilando as perguntas. Bom, eu tenho muita honra em estar aqui, conversando com vocês, e como diz o professor Luiz Antônio, estamos trabalhando juntos, lendo juntos, operando juntos e aprendendo juntos com essa nova lei, né? Que é uma lei que, em primeira instância,
tem o intuito de desorganizar toda a organização do trabalho que vige nesse país desde 43. O primeiro argumento que foi colocado pela imprensa, pela grande mídia, pelos deputados, por parte dos deputados, era a questão da modernização das relações de trabalho. Antes de falar em modernização, no ano passado, falavam em flexibilização das relações de trabalho. Mas como flexibilização não pegou bem, porque a flexibilização dá um sentido de amolecer, amolecimento, e o amolecer é sempre por parte do empregado, então passaram a utilizar a palavra mágica. A palavra mágica é modernização. E eu me lembro que o deputado Rogério Marinho falava que existia um artigo lá na lei, na CLT, onde a mulher precisava pedir ordem ao marido para poder, ou ao responsável, para poder ingressar com um processo na Justiça do Trabalho. É um grande absurdo, né? Porque esse artigo da legislação, é lógico que não valia mais, porque caiu em desuso, etc. E o que se esqueceu de dizer é que de 1943 até o ano de 2017, na verdade, a lei não era a mesma. Ela foi sendo adaptada, foi sendo modificada. O próprio Luiz Antônio colocou aqui as questões que foram sendo revistas pela Justiça do Trabalho. Há um sem número de súmulas exatamente para interpretar as novas condições de trabalho, as questões que são objeto de uma legislação de um tempo anterior. Mas, assim mesmo, a legislação foi sendo modificada ao longo do tempo. Por isso que o nome dela não é Lei do Trabalho. O nome dela era Consolidação das Leis do Trabalho. CLT é uma consolidação de um universo, de um grande número de leis, né? E agora um advogado do movimento sindical, que presta serviço ao movimento sindical, o antigo dirigente sindical, diz que com a nova formulação, ela se transformou na CLC, Consolidação das Leis do Capital. Então, agora não regula mais as relações do trabalho, e sim quer dar, como disse o Luiz Antônio, segurança jurídica a formas de contratação e de relação do trabalho ao capital. Quem disse isso foi o nosso grande amigo, Dr. José Geraldo Santana, que é advogado trabalhista lá da região de Goiás, assessor jurídico da Confederação, da CONTE e tal, e que, na verdade, acontece isso mesmo. O Luiz Antônio se referiu no início ao assodamento com que esta legislação foi apresentada e foi analisada pelo Congresso Nacional. Queria só reforçar, lembrando que no dia 23 de dezembro do ano passado foi apresentado uma proposta de reforma trabalhista com 9 artigos. Mexia 20 itens, mas mexia em 9 artigos da CLT. Todo mundo trabalhou com esta proposta, audiências públicas, ela foi para o Congresso, o relator foi nomeado, audiências públicas foram marcadas, efetuadas, realizadas, todas à luz desta modificação que foi apresentada com 9 artigos. Muito bem. Depois que todas as audiências públicas foram realizadas, e nessas audiências públicas o objetivo é que o relator observe o que a sociedade, as comunidades jurídicas, trabalhistas têm a dizer, e daí faça juízo de valor, ele jogou todas essas audiências públicas fora e apresentou um novo projeto de lei. Um substitutivo que aí sim era um novo projeto de lei. E aí sim, como disse o Luiz Antônio, nós temos a informação que esse projeto de lei foi gestado nos escritórios de advocacia, nos grandes escritórios de advocacia que assistem às grandes empresas. E fazia parte, como disse o Luiz Antônio, do projeto da CNI. A CNI apresentou um projeto de relações de trabalho, uma formulação há algum tempo atrás, e que todas essas questões eram, de alguma maneira, abordadas lá. Isso não é teoria da conspiração. Foi feita uma análise dos IPs, dos computadores,
que geraram as propostas, os textos de proposta. E a grande maioria era desses escritórios de contabilidade e também da Confederação Nacional da Indústria, dos empresários, dos representantes dos empresários. Boa parte também, alguma parte também, diga-se de passagem, tinha origem no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Há alguns juízes também que tinham alguma dissonância de pensamento em relação à CLT. Muito bem. A questão é que essa flexibilização, e agora a gente pode falar a palavra correta mesmo, o termo correto, esse amolecimento, essa flexibilização das relações do trabalho, visa única e exclusivamente, entre aspas, adaptar a legislação trabalhista ao país as formas de contratação que empresas de outros países gostariam de ter. Não nos próprios países, mas nos países onde elas atuam. Porque nos próprios países, apesar de ter havido algumas modificações nas legislações trabalhistas, nenhum deles, com exceção dos Estados Unidos da América, tem uma legislação trabalhista tão flexível como a que está sendo proposta agora. Vocês acompanharam, nós todos acompanhamos, a proposta de reforma trabalhista que passou na França com um grande protesto e etc., que tem algumas, que não tem questões tão radicais como essas que foram apresentadas agora. Uma das questões que é colocada, como eu disse, que é a completa desorganização das relações do trabalho, é aquela que o Luiz Antônio colocou, inverte a pirâmide de hierarquia. Agora, a hierarquia é acordo individual que quer prevalecer sobre o acordo coletivo, que prevalece sobre a convenção coletiva, que tenciona prevalecer sobre a legislação e que tenciona prevalecer só não sobre a Constituição, porque ainda a Constituição, até que eles não o modifiquem, porque é verdade, né, também não é teoria da conspiração, houve um evento da Associação dos Ruralistas aqui em São Paulo, numa mesa que foi mediada pelo jornalista William Vac, da qual participaram o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto Pinto, um advogado de um grande escritório de advocacia, que é o escritório Matos Filho, e mais um representante patronal, onde lá foi dito, com todas as letras, de que o que atrapalha as relações do trabalho no Brasil são os artigos 7º e 8º, dos direitos sociais e individuais. E o Almir Pazianotto diz, há que mudar, há que ter uma PEC, uma proposta de emenda constitucional exatamente para que sejam alterados e adaptados à nova realidade os artigos 7º e 8º. Por isso que quando alguém fala em proposta de revisão constitucional, de Assembleia Constituinte, eu, por exemplo, fico cheio de brotoeja aqui nos braços, em todo o corpo, etc., porque qualquer proposta de Assembleia Constituinte hoje só iria modificar as nossas relações para menos do que para mais. Tá? Bom, então, a grande modificação é essa. Nós aqui, do Sindicato dos Professores, dos sindicatos de professores e de auxiliares de administração escolar do Estado de São Paulo inteiro, do Simpro São Paulo, temos a garantia de convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, se vale o negociado sobre o legislado, estão valendo as convenções coletivas com ensino superior, com ensino básico, e estão valendo os acordos coletivos com SESI, SENAI e SENAC. Essa, para nós, professores e auxiliares de administração, é a nossa legislação. Então, nós temos que rechaçar qualquer tipo de proposta de acordo individual que seja feito dentro das nossas escolas e temos que rechaçar qualquer proposta de acordo coletivo interno que seja feito dentro das nossas escolas. Nós não podemos deixar com que esse tipo de, entre aspas, pretensos acordos suplantem e vilipendiem a nossa convenção coletiva. A nossa convenção coletiva, os nossos acordos coletivos hoje, é o que nós temos de mais caro hoje na nossa relação do trabalho.
E nós precisamos resguardá-los e respeitá-los com todas as nossas forças. É isso que nós estamos chamando de movimento de resistência. Resistam. Os professores devem resistir. O Simpro São Paulo está aparelhado para dar toda assistência aos professores e auxiliares de administração escolar, e os outros sindicatos do Estado também. Resistam. Não devemos sucumbir a qualquer tipo de proposta que, num determinado momento, possa parecer favorável. E as questões que o Luiz Antônio colocou aqui, acordos individuais de banco de horas, de compensação, ou banco de horas. Então, como é que, numa escola, você pode ter um acordo de banco de horas para a sexta-feira do Corpus Christi, em que alguns professores concordem e outros professores não concordam? Não existe essa possibilidade, como diz o Luiz Antônio. Na organização das escolas, é muito difícil que isso ocorra. Como é que você pode ter uma proposta de férias divididas para alguns professores e outros não? O que aconteceria nesse caso? Algumas salas teriam aula e outras não? Ou alguns professores aceitariam fazer a ponte na sexta-feira e outros não, por acordo individual, e os alunos teriam 2 aulas, um intervalo de mais 2 e depois mais uma aula? É um absurdo. Qualquer questão desse tipo, internamente, tem que ser proposta em acordo coletivo. E acordo coletivo tem que ter a presença do sindicato. Então, não caiam no canto da sereia de que agora a gente vai poder fazer uma comissão interna aqui e nós agora vamos resolver os nossos problemas. Porque os de fora não sabem o que acontece aqui dentro. Nós somos uma família e nós sabemos o que acontece aqui. Não caiam nesse conto da sereia e nós vamos chamar o sindicato aqui só para homologar aquilo que a gente discutiu. Não caiam nesse conto da sereia. O sindicato tem que assinar acordos coletivos, não pode ser feito sem a presença do sindicato. E o sindicato está aparelhado também para discutir os acordos coletivos com vocês, com os professores, professoras, auxiliares de administração, desde que nos chamem. Os professores, as professoras, não a escola. Nós vamos fazer trabalho com os professores e as professoras, se interessarem. Em primeiro momento, em primeira instância, vale o que está nas convenções coletivas. Férias coletivas. Final de ano, temos recesso. Férias coletivas, temos garantia semestral de salários e temos a possibilidade de ter acordo de compensação, que é chamado aqui na lei de banco de horas, de pontes, etc., com assistência do sindicato. O sindicato não está disposto a aceitar termos de quitações anuais, pelo motivo que o professor Luiz Antônio colocou, que é, primeiro, que nós consideramos inconstitucional. Estamos aí conversando, inclusive, com vários advogados nessa questão. Se considera inconstitucional, por que não se entra no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, para que ele declarar a constitucionalidade? Porque nós sabemos muito bem que há várias interpretações jurídicas para o mesmo fato. Nós também sabemos que não temos segurança sobre o rigor, né? Precisa tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui, né? Porque nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não temos certeza sobre o rigor ideológico dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a própria OAB está recomendando que não se vá à Suprema Corte para que se declare a inconstitucionalidade, porque esse tiro pode sair pela culatra e a Suprema Corte pode declarar este absurdo, todos os absurdos que estão envolvidos nesta nova lei, como constitucionais. Esse é o perigo, né? O perigo de você ir à justiça é cuidado com a pergunta que você vai fazer, porque a resposta nem sempre pode lhe agradar, porque juiz pode pensar diferente e o grupo de juízes pode pensar diferente. Então, esse é o recado que nós estamos colocando aqui com relação aos cantos de sereia que podem ocorrer nas empresas a partir da vigência da nova lei, dia 11 de novembro. Agora nós vamos resolver o nosso problema aqui dentro. Tá? Vocês não podem esquecer também que hoje
você está na escola X e amanhã você poderá estar na escola Y. Então, resolver o problema simplesmente da escola X significa deixar de lado o que pode acontecer na escola Y. Então, todos nós somos professores e professoras, todos nós trabalhamos com a educação privada e todos nós temos que garantir os mesmos direitos, que é o que está garantido em 20 anos de consolidação dessas convenções coletivas e desses acordos coletivos de trabalho. As nossas convenções e os nossos acordos têm algumas questões que são ímpares no Brasil inteiro. Recesso de 30 dias, só em São Paulo, só no estado de São Paulo. Férias coletivas no mês de julho, só no estado de São Paulo. Bolsa de estudo para 2 dependentes, para 2 pessoas, pode ser para o ensino superior, para o próprio professor, para 2 pessoas, sem considerar tempo de aula, tempo de trabalho. Se você der 10 aulas, você tem direito a 2. Se você der 40 aulas, você tem direito a 2. Ah, tem gente que diz, isso é injusto, que é um dos cantos da sereia. Como injusto? Se eu for professor, eu sou da área de matemática, eu sempre tenho muita aula nas escolas, né? Mas se eu fosse professor de filosofia, será que eu teria 40 aulas na escola? Então, porque só tem 10 aulas lá e eu dou todas as 10, eu sou obrigado a ter meia bolsa? Absurdo. Por isso que os direitos têm que ser universais. Então, são esses que nos garantem efetivamente. Então, o primeiro risco é essa desorganização, que, como eu disse, há 20 anos está consolidada. Homologação do contrato de trabalho. Nós consideramos que, assim como diz o Luiz Antônio, não tem por que não fazer no sindicato, porque há uma segurança para os professores, professoras e para as empresas, a segurança de uma assistência efetiva e honesta e séria, mas também nós consideramos que as convenções coletivas estabelecem que as homologações têm que ser feitas no sindicato. No SESI e SENAI, explicitamente. Nas outras convenções coletivas do ensino superior e do ensino básico, implicitamente, uma vez que se estabelece multa por atraso na homologação. Então, se há multa por atraso na homologação, quem é que pode cobrar essa multa? O sindicato. E como é que o sindicato vai saber? Como é que o sindicato vai saber se houve atraso ou não? Então, o órgão cobrador de multa tem que ser o órgão verificador do fato, do evento, que é o sindicato. Então, nós consideramos que todas as homologações têm que ser feitas aqui. Por isso que precisamos das denúncias, das observações de todos os colegas professores e professoras. Se houver alguma escola que queira fazer homologação lá dentro da própria escola, que seja denunciada ao sindicato, para que nós possamos, então, nos colocarmos perante essas escolas. E os sindicatos patronais, que, como assinaram convenção coletiva conosco, têm a obrigação de zelar por ela também, com relação aos direitos que estão lá contidos. E aí, fazendo esse médio, que deveria ser pequeno, mas não foi, preâmbulo, o que acontece é que também desestruturou a organização sindical. Essa proposta desestrutura a organização sindical. Então, o que nós temos? Previsão constitucional. Previsão constitucional é unicidade sindical. Unicidade sindical significa um sindicato que representa os trabalhadores por área, por categoria e por área geográfica, no mínimo município. Então, você tem um sindicato que representa trabalhadores no município, trabalhadores, professores e professoras no município de São Paulo, e o Espelho, que é um sindicato patronal que representa as escolas de educação básica, e um outro sindicato patronal que representa as escolas de educação superior no município de São Paulo. No caso dos patrões, é em todo o estado de São Paulo. Assim como aqui, na cidade de São Paulo, existe o Simpro, que representa professores e professoras, e um outro sindicato que representa os outros trabalhadores não docentes dos estabelecimentos de ensino, que é o Sindicato de Auxiliares da Administração Escolar, e, no caso do Sistema S, o SENAL.
Aí diz, não, mas isso é um absurdo, porque é getulista, é da Carta de Lavoro, é de 1943, é fascista, tem inspiração. Tudo balela, né? Porque essa determinação, esta previsão é constitucional, e a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Então, acabou essa história de Carta de Lavoro. A unicidade sindical saiu do debate da Constituinte. Então, é moderna. Eu posso não gostar do modelo, você pode não gostar do modelo, mas é o modelo que existe. O modelo desse país é esse, unicidade sindical. Um sindicato representa os trabalhadores, um sindicato representa os patrões. Na lógica do deputado Rogério Marinho, que a gente não pode esquecer que é o mesmo que propôs uma lei que pudesse, de modo que o professor pudesse ser preso lá no estado dele, no Rio Grande do Norte, que é o pai de um dos pais da escola sem partido, só para a gente não esquecer, e é público, né, que o deputado Rogério Marinho, com a proposta de fim da contribuição sindical, ele não simplesmente tira os recursos do sindicato. Ele simplesmente desorganiza toda a estrutura sindical. Por quê? Se o sindicato representa todos os trabalhadores, então, na legislação e mantida na Constituição de 88, tem o direito de usufruir de todas as conquistas, de todas as cláusulas e os artigos das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, sendo sindicalizados ou não. E as empresas, o que é mais importante na unicidade sindical, as empresas são obrigadas a cumprir a convenção coletiva de trabalho, sendo filiadas ao seu sindicato patronal ou não, estando participando das assembleias onde elas foram definidas ou não. Então, o colégio XYC Cedilha não é filiado ao sindicato patronal e não participou da Assembleia e discorda da orientação política do sindicato patronal. Não importa, ele tem que cumprir a convenção coletiva dos professores, dos auxiliares de administração escolar, naquele estabelecimento. Ele não pode dizer simplesmente, eu não participei, eu não topei, por que eu preciso garantir garantia semestral de salários? Por que eu preciso garantir bolsa de estudo? Por que eu preciso dar recesso? Porque essa é a legislação. Esse é o arcabouço da legislação que está embutido na unicidade. O inverso, uma outra forma que não é a unicidade, seria o pluralismo. Aí os trabalhadores teriam os direitos conquistados pelos sindicatos dos quais eles fossem associados e as empresas teriam que fornecer os direitos estabelecidos pelos sindicatos aos quais elas fossem associadas. Mas não é esse o modelo que vige. Bom, se todos têm o direito, todos, então, a forma de sustentação financeira do sindicato tem que ser por todos. Então, uma forma foi a contribuição sindical, que foi estabelecida em 1943, mas que foi, repito, garantida na Constituição, porque foi discutida na Constituição. Há um artigo lá que estabelece que o sindicato vai discutir com a sua assembleia a forma de sustentação, é um inciso do artigo 8º, né, Luiz? O inciso do artigo 8º que diz, vai discutir, porém, mantida a contribuição legal. Repito, moçada, não é de 43, é de 88, é da Constituição Cidadã. E é bom a gente colocar isso claramente, essa legislação estabelece uma forma de sustentação financeira da estrutura sindical. Eu posso discutir a estrutura sindical, nós discutimos a estrutura sindical proposta na CLT. A FEPESP, a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, foi a primeira federação a discutir a forma de organização sindical proposta pelo Getúlio, porque aqui havia uma federação só. E a FEPESP foi criada porque havia 5 sindicatos.
que não compactuavam com a orientação política e ideológica da federação anterior. Criou, foi a primeira. Hoje em dia a gente tem várias. Aqui em São Paulo há 3 federações. E depois nós ajudamos a fundar também a CONTE, que é a confederação que divergiu da orientação política e ideológica da confederação por setor econômico, como era estabelecido. Mas você pode discutir, divergir disso, porém, a estrutura é mantida pela contribuição sindical. Um dia de salário, e um dia de salário vai 60% para o sindicato, 15% do dia de salário vai para a federação, 5% para a confederação, 10% depois da lei das centrais para as centrais sindicais, 10% para a conta emprego e salário do Ministério do Trabalho. Então, boa parte do dinheiro também vai para garantir seguro-desemprego, auxílio-doença, etc., dessa conta emprego e salário. Muito bem, esse deputado faz essa proposta, que, na verdade, abrigou uma emenda de um deputado do Solidariedade lá da Bahia, o deputado Laércio Soares, se não me engano, e faz essa proposta e desorganiza todo o modelo. Eu, pessoalmente, estive lá com o deputado Rogério Marinho, dizendo, pô, então faz uma proposta de emenda constitucional. Isso é problema de vocês. Unicidade é problema de vocês. Eu estou aqui para acabar com essa excrescência. E a mídia publicou que realmente é uma excrescência você ter um dia de salário para manter o sistema sindical. Há sindicatos de cartório nesse país? Há. Há sindicatos de gaveta? Há categorias sendo divididas exatamente, obrigado, exatamente para poder roubar o dinheiro da contribuição sindical? Há. Mas não é extinguindo a contribuição sindical que você resolve esse problema. É indo atrás desses sindicatos e extinguindo a personalidade jurídica sindical desses pretensos sindicatos. Todo mundo sabe que dos 11 mil sindicatos de trabalhadores, há mais do que 3 mil sindicatos que não negociam há 2 anos. Todo mundo sabe. Aliás, não negociam há muito tempo. Vai lá e tira a personalidade sindical dos sindicatos. Acabou. Mas mantém a possibilidade desses sindicatos se manterem financeiramente. A contrapartida patronal não existe, porque diz, não, tirou de trabalhador e tirou de patrão. Tudo bem. Só que a patronal, por exemplo, o Sistema S, a contribuição sindical para a Fiesp representa 10% da receita dela. O resto vem da contribuição do SESI e do SENAI. Os outros sindicatos patronais, eles têm possibilidade de cobrar taxas assistenciais compulsórias das suas empresas. Então, não mexe muito com a estrutura financeira dos patrões, dos sindicatos patronais. Mexe, sim, com a estrutura financeira dos sindicatos de trabalhadores. Num cenário de negociado sobre legislado, que já é, e num cenário onde o empregador pode negociar com o empregado, tem o aval legal para negociar com o empregado na sua empresa, empregador pode negociar acordo coletivo customizado para a sua empresa, tirar o oxigênio financeiro das entidades sindicais, estabelecer uma desigualdade muito maior nessas relações. Se o negociado sobre o legislado já é uma relação desigual entre patrões que têm o poder econômico e empregados que precisam do emprego, com o sufoco financeiro das entidades sindicais, fica muito pior. Aqui, o Sindicato dos Professores de São Paulo, nós já estabelecemos um modelo de financiamento diferente. Há muito tempo nós já pensávamos nessa questão da possibilidade de não ter taxas compulsórias. Então, o Sindicato dos Professores de São Paulo, o Simpro São Paulo, e é bom que se coloque isso, não cobra ou não discute com os seus professores, com os seus representados, outro tipo de taxa, senão a contribuição mensal associativa. O Sindicato dos Professores de São Paulo tem mais de 20 mil associados.
E esse número de associados garante aos sindicatos professores de São Paulo a sobrevivência, uma segurança financeira que nos permite enfrentar toda essa ameaça avassaladora do patronal que tem por aí. Mas nós estamos numa cidade onde há 60 mil postos de trabalho para 50 e poucos mil professores. As cidades com o número de professores não muito grande, muito menor do que isso, e que os sindicatos dependiam em grande parte, apesar de terem um bom número de associados, dependiam em grande parte também da contribuição sindical. Então, estou querendo colocar isso, que é para fazer o contraponto com que a mídia diuturnamente joga nos ouvidos de todo mundo. Porque essa estrutura sindical, porque esse dinheiro ele beneficia alguns poucos que estão na estrutura sindical, etc. Na verdade, há sindicatos combativos, e no âmbito da Federação dos Professores, todos têm essa característica, porque são organizados de uma mesma maneira, né? E que terão dificuldades de sobrevivência e até de atuação, sobrevivência não, porque todos sobreviverão, mas de uma atuação mais efetiva, por conta de, assim, de uma hora para outra, terminar uma das formas de sustentação, que é a contribuição sindical, enquanto que o patronal mantém a contribuição dele. Essa é uma questão que seria muito importante, que é muito importante a gente colocar, como eu disse, exatamente para fazer o contraponto, que é o que se refere à organização sindical. Se a proposta é discutir uma nova organização sindical, o movimento sindical combativo, sério, está de acordo. Vamos discutir uma nova forma. Mas nessa forma, que eu repito, não canso de repetir isso para quem diz que é fascista, etc. e tal, que foi discutida e foi estabelecida na Constituição Cidadã de 88, essa forma que tirar a contribuição sindical, impedir a contribuição sindical, é uma violência. E aí, para terminar, a questão da justiça do trabalho. Essa legislação também, veja só, como é toda uma estrutura, como disse o Santana, que favorece ao capital, né? Ela permite com que haja negociação dentro da empresa, com a pressão sobre os trabalhadores que podem ser demitidos, porque não há garantia de emprego nesse país. O Brasil denunciou, o governo Fernando Henrique Cardoso denunciou a súmula 158 da OIT, Convenção 158 da OIT, que garante, o Brasil é signatário, mas foi denunciado pelo governo Henrique Cardoso sem ouvir o Congresso, até hoje. A Convenção 158 estabelece condições para a demissão e, inclusive, coíbe a demissão imotivada. Nesse país não existe a demissão imotivada, pode existir, quer dizer, o trabalhador pode ser demitido a qualquer momento, né? Esta relação interna de negociação é completamente fora de qualquer propósito e, ainda assim, a legislação limita a intervenção da Justiça do Trabalho. Inclusive, estabelece que, se a ação for considerada inepta pelo juiz, tanto o advogado quanto o trabalhador podem ser considerados litigantes de má-fé e podem estar sujeitos à multa. Também podem ser condenados a pagar a parte patronal ou a parte da empresa que foi denunciada, etc. E limita a validade das súmulas e enunciados jurisprudenciais. Quer dizer, esse trabalho que o TST vem fazendo de adaptar a legislação aos novos tempos sofre um grande golpe com essa legislação. E, para encerrar, só uma questão para vocês terem uma ideia de como é perversa essa legislação. Essa legislação estabelece que o rico é melhor do que o pobre, porque estabelece indenizações por assédio ou por acidente no local de trabalho proporcional ao salário. Então, se você tem um engenheiro e um peão no chão da fábrica e que sofrem um acidente, porque uma máquina qualquer lá quebrou
etc., ocorreu um problema qualquer, os dois sofrem um acidente, o engenheiro recebe até 50 vezes o seu salário e o peão recebe até 50 vezes o seu salário. Então, o engenheiro se machucou superficialmente, foi atendido no Einstein e recebe 50 vezes 50 mil. O peão, coitado, pegou de cara lá o acidente, morreu, foi enterrado numa vala rasa e recebe 50 vezes R$1.000. A família recebe 50 vezes R$1.000, 50 mil reais. O que é um verdadeiro absurdo. Isso está estabelecido nessa legislação. O juiz não tem nem o direito mais de arbitrar indenização. Ele está limitado ao salário dos trabalhadores e, lógico, favorecendo aqueles que ganham mais, em detrimento dos que ganham menos, e uma indenização que, no máximo, é 50 vezes o salário do trabalhador. Agradeço a atenção de vocês, desculpe se eu me estendi um pouco demais, estamos aqui, estamos à disposição de todos os internautas, os colegas e companheiros que estão aqui. Muito obrigado. Antes da Silvia falar, vou lembrar que se alguém quiser que a gente vá à escola, na reunião de professores, ou que vocês produzirem uma reunião, nós estamos prontos para ir. Já começamos isso essa semana, e se alguém precisar, é só avisar, a gente vai. A Silvia... Chegaram pelo Facebook 4 questões. Uma mais espinhosa de responder, eu reconheço. A primeira a Alexandra. Ela pergunta sobre o termo de quitação anual e diz que também é uma forma de garantir para o professor, já que quando o sindicato, se ele vier assinar o termo de quitação anual, ele estará fiscalizando o pagamento das verbas. Na verdade, não é bem assim. Esse termo de quitação, só para lembrar isso, a escola pode chamar o sindicato e falar, olha, eu não estou devendo nada esse ano, ao estilo que as empresas de telefonia foram obrigadas a fazer com a gente, né? Para não aparecer uma cobrança indevida. Mas lá era no Código de Defesa do Consumidor, não tinha nada a ver com isso. Então, a escola chama o sindicato e fala, não estou devendo nada, apresenta, talvez, comprovante de depósito de fundo de garantia, e o Simples homologa um termo assinado entre os professores e a escola de que a escola não está devendo mais nada naquele ano. Portanto, ele não pode mais reclamar, não pode mais recorrer à justiça. Então, ela está falando, se a gente assina isso, também não pode ser uma garantia da gente estar previamente fiscalizando o pagamento das obrigações trabalhistas? Não é bem assim, porque o fundo de garantia, por exemplo, que é um dinheiro coletivo, todo mundo tem direito, você pode pegar os olerites da pessoa, checar com os comprovantes de depósito e ver que realmente não há dívida em relação ao fundo de garantia daquele dinheiro que foi pago. Mas boa parte das ações que entram na justiça, o Marcos está aqui, que é advogado do Simples, pode até confirmar, são de diferenças que deixam de ser pagas individualmente. Eu fui fazer a reunião e não recebi por ela. Tive que passar o dia inteiro na feira de ciências, também não recebi com hora extra, aliás, nem recebi. Vocês imaginam a situação do empregado contratado na empresa? A empresa chega e fala, olha, eu estou dizendo para você que eu já te paguei tudo isso daqui e que eu não te devo mais nada. Esse empregado ele pode ser constrangido pelo empregador, né, a dizer para o sindicato de que realmente está tudo ok, a gente pode dar um termo de quitação geral das obrigações. Então, evidentemente, que, além em que pese aí a questão que o Luiz falou, da gente considerar ser inconstitucional, porque ele quebra com o prazo que todo trabalhador tem de fazer reclamações na Justiça do Trabalho, né, é uma coisa perigosa, a gente não tem como, individualmente, conferir os últimos 5 anos, ou mesmo o último ano, até porque, naquelas questões trabalhistas individuais, o empregado, o professor, vai ter que chegar na frente do patrão e falar, olha, legal, ele não está me devendo mais nada. Né? E, como brincou o Luiz Antônio, ele pode assinar esse termo ou assinar uma outra carta, que é a da demissão.
Por isso que, para mim, para nós aqui do sindicato, o termo de quitação é mais um instrumento de coação, de constrangimento e de limitação do trabalhador à justiça do trabalho, né? Por isso que a gente não consegue ver nenhum aspecto positivo. Depois tem uma pergunta, a pessoa pergunta o seguinte: a escola pode fazer acordo e depois recontratar? O Carlos Eduardo, eu não entendi direito do acordo. Então, mas demissão de comum acordo, você saiu, por que você vai ser recontratado? Eu imagino o seguinte, uma demissão, a escola pode demitir, eu não sei, eu supus uma coisa mais clara, até se ele estiver assistindo, ele pode ver se eu estou indo no caminho certo. Se a escola pode, o cara é seletista, ele é regido pela CLT, ele pode ser demitido, né, e depois recontratado como PJ, ou terceirizado, ou intermitente, alguma coisa assim, né? O intermitente eu vou deixar para daqui a pouco. A reforma trabalhista, ela alterou a lei da terceirização e colocou lá que um trabalhador, se vier a sair da empresa, existe um prazo de 18 meses que ele tem que ficar fora antes de ser contratado como terceirizado. Tá? Então, a única, na lei que fala sobre essa contratação, vem da terceirização. Mas eu quero lembrar o seguinte, que essas formas como PJ, como terceirização, por mais que o empresariado tenha feito um esforço para tentar tornar isso legal, ela ainda vai ser muito alvo de contestação na Justiça do Trabalho. A lei da terceirização foi aprovada, sancionada em março, e em maio o Ministério Público entrou com uma ação civil contra as lojas Riachuelo, porque elas vinham fazendo tudo isso que a nova lei da terceirização tentou legalizar. Então, mantinha empregado sem vínculo empregatício, mas com relação de subordinação, né, com compromissos. O empregado tem compromisso com a empresa, é obrigado a fazer um monte de coisa, mas a empresa não tem nenhum compromisso com eles, eram aquelas chamadas oficinas de costura, no caso. 2 meses depois dessa lei ter sido aprovada, ela já é objeto de contestação na Justiça. E, claramente, todas essas formas, seja a pejotização, que estão dizendo que está sendo legalizada, a terceirização, o autônomo exclusivo, tudo isso vai ser objeto de muita contestação. Então, me parece que, respondendo ao Carlos Eduardo, a única possibilidade da recontratação aí seria para tentar fugir aí da responsabilidade de empregar pessoas e continuar como empregador, e isso vai ser contestado certamente na Justiça. Então, a minha resposta, eu não sou advogada, mas converso muito com eles, enfim, que não rola, né? E aí tem uma questão aqui sobre homologação, né? Então, a nova lei permite que os contratos de trabalho sejam rescindidos dentro da própria empresa, não precisa ser homologado aqui no sindicato. A homologação ela tem como objetivo, para o trabalhador, a fiscalização, para ver se as verbas estão sendo pagas. Mas o Luiz mesmo falou que até para a escola isso acaba sendo uma garantia, porque a gente faz a cobrança na hora, né? O professor fica sabendo que a escola tem essa dívida e a gente vai cobrar. Ele resolve isso tranquilamente. E essa pessoa está perguntando se a escola se recusar a fazer homologação aqui. O que ela deve fazer? Ela deve se recusar a homologar na empresa? Então, eu quero lembrar que, para contratos hoje inferiores a 12 meses, contratos de trabalho, a pessoa que está contratada há menos de 1 ano na empresa, a rescisão contratual já é feita dentro da empresa. E o sindicato orienta sempre a passar aqui antes para saber das verbas rescisórias e, principalmente, é o mais importante, fez a rescisão contratual na escola, tem que vir aqui para a gente conferir e fazer a cobrança de tudo que for devido. Então, essa situação
ela já existe. O Celso também lembrou um negócio, né? Para a gente, existe um entendimento de que as convenções coletivas, tanto no ensino superior como na educação básica, implicitamente determinam a homologação ainda no sindicato. Então, nesse caso, no nosso entendimento, prevalece a convenção e a escola não pode se furtar. Mas suponha que a escola resista até o último momento. Ela vai deixar de rescindir o contrato? Bom, se essa pessoa deixar de assinar lá a papelada, ela também não saca o fundo de garantia. Então, depois vocês me corrijam, porque aqui eu estou falando de improviso, né? Eu daria a mesma orientação. Se a escola não abrir mão disso, vir aqui imediatamente para que a gente faça o recálculo e faça a cobrança de eventuais diferenças que deixaram de ser pagas. Mas, num primeiro momento, dizer claramente que a Convenção Coletiva da Educação Básica e do Ensino Superior, ela fala da homologação. Então, portanto, para a gente, ainda nada mudou. As escolas têm que homologar aqui, né? E tem que denunciar o sindicato. Isso é o mais importante, né? E aí, atenção, professores de ensino superior. Tem uma pessoa, eu vou ler aqui, diz o seguinte: na instituição em que trabalho, precisamos de professores semestralmente. Então, são os cursos modulares. Precisa num semestre, não precisa no outro. Atualmente, mantemos o professor no semestre e demitimos por não precisarmos deles nos próximos 6 meses. Sendo assim, é melhor contratarmos com a modalidade de trabalhador intermitente? Então, assim, o trabalhador intermitente, o trabalhador da jornada 0 hora, que é uma modalidade, acho que a mais precária de todas, ela foi pensada para essas profissões que exigem pouca qualificação e que têm uma demanda muito irregular ao longo da semana, principalmente, né? Eu dou exemplo lá dos lavadores de carro, que você vai num lava rápido de segunda-feira, ele está vazio, mas de sexta e sábado está lotado. Então, basicamente, é isso. Só que aí, evidentemente, que os advogados que escreveram a reforma trabalhista pensaram que poderiam expandir para qualquer atividade e deixaram um texto bastante amplo. E que, como a terceirização, vai ser muito alvo de questionamento, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele não dá garantia nenhuma para o trabalhador. Eu diria que, no ensino superior, essa questão dos cursos modulares ou de aulas, a carga horária, ela tem em alguns cursos, sofre uma sazonalidade, né? Mas isso foi, bem ou mal, ao longo dos anos, já regulamentado, inclusive pela Convenção Coletiva de Trabalho, né, que determina a redução de carga horária ou ampliação de carga horária. Uma das alternativas é atribuir aulas de outras atividades para eles. Eu não faria o contrato intermitente, porque, como eu falei, o jurídico está aqui à disposição para poder dar garantia para os professores de que isso é uma forma de contrato precário e, portanto, não pode. A outra coisa tem do ponto de vista pedagógico. Você vai manter o trabalhador porque ele é contratado enquanto tem trabalho. Quando acabam as aulas, ele é desligado, né? Só que o projeto pedagógico, mesmo em instituições de ensino superior, exige, né, uma disponibilidade do professor que eu acho que transcende aquela carga horária daquele mês, ou daqueles 2 meses, daquele semestre, né? Então, até do ponto de vista pedagógico, esse modelo de precarização, ela não é interessante, né? Desculpa. O intermitente ainda será objeto de regulamentação. O trabalho intermitente, da maneira como ele foi colocado, porque o que aconteceu aí é que, da maneira como esse projeto assodadamente foi apreciado, o Senado, que seria a casa revisora, não teve a possibilidade de revisar o projeto de lei.
porque por acordo e pela maneira como a base do governo trabalhou nesse aspecto, e para não ter que voltar para a Câmara, porque se ele fosse revisado pelo Senado, ele voltaria para a Câmara, e aí todos os movimentos de trabalhadores sindicais estariam aparelhados para poder pressionar os deputados, porque pressionar deputado é mais fácil, senador é de 8 em 8 anos, deputado é de 4 em 4 anos, né? E o deputado está mais perto da sua base. Para não voltar para a Câmara, eles colocaram isso de maneira assodada, avassaladora, e passaram o trator mesmo. Então, como há realmente um problema sério com o trabalho intermitente, o 0 hora, porque, teoricamente, todos nós poderemos ser considerados, a partir de 11 de novembro, trabalhador 0 hora, então, há um compromisso do líder do governo, eu sei que é meio complicado, um compromisso do líder do governo que se chama Romero Jucá, né? Mas há um compromisso do líder do governo atual, de editar uma medida provisória para esclarecer algumas questões do trabalho intermitente. Então, pode ser que, a partir do dia 11 de novembro, o texto do trabalho intermitente seja modificado. E na questão do ensino superior, o que tem acontecido ao longo do tempo é que pode haver um acordo interno, um acordo permitido pelo sindicato, inclusive, discutido nas nossas rodadas de negociação, de que o professor, por exemplo, que tem 4 aulas por semana num semestre, ele trabalhe 4 vezes por semana no semestre no seguinte não trabalhe, mas que ele ganhe 2 aulas por semana o semestre todo. Entendeu? Então, com isso, não há necessidade de demitir o professor. Então, o professor ele teria a sua carga de trabalho todo num determinado semestre, e ele receberia por metade da carga pelo ano inteiro. Então, ele poderia, inclusive, ter o seu contrato de trabalho mantido nas instituições. E é isso realmente o que vem acontecendo, né? Eu, particularmente, no ensino superior, trabalho assim. As minhas matérias eram bimestrais, e eu trabalhava um bimestre, com a carga completa, não trabalhava o outro bimestre e ganhava metade da minha carga pelo semestre todo. E isso é possível acontecer. Oi, Carlos. O que garante que a convenção coletiva, a forma que está, será efetiva nas negociações? O que garante é a nossa posição. O que garante, professor, o fim da ultratividade já existe há um bom tempo, não é de agora. Então, nós tivemos esse problema com o ensino superior este ano. Nós tivemos esse problema com o SES e o SENAI este ano. Não existia ultratividade, a ultratividade das normas já não vigia, por uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes. E nós fomos capazes, com o esforço conjunto de todos os professores, o trabalho de todos os sindicatos do Estado, nós fomos capazes de mantermos todas as cláusulas da convenção coletiva e dos acordos coletivos, sem modificação. Aliás, a nossa grande luta nesse ano foi, já sabendo do que viria por aí com a reforma trabalhista, foi de mantê-las por 2 anos. Até o símbolo da campanha era o 2, né? Porque a convenção coletiva dos professores do ensino superior e os acordos coletivos do SES e SENAI, eu estou vendo um colega aqui do SES e SENAI, o Ricardo, professor Ricardo Murakami, os professores do SES e SENAI deliberarem em assembleia até receber de reajuste menos que a inflação, para poder, então, ter uma convenção coletiva por 2 anos. Então, tem uma diferençazinha, 4,20 e pouco, contra 4,57 da inflação, para o SES e SENAI, sabiamente, para manter a convenção coletiva por 2 anos, e agora todos os direitos estão garantidos por 2 anos. Então, no próximo ano, no ensino básico, eu tenho certeza que os professores e as professoras também farão o possível e farão de tudo, e conseguiremos manter a convenção coletiva e deveremos reformá-la por 2 anos. Algum comentário ou mais uma?
Alguma pergunta? Eu tenho um comentário aqui, Silvia, se me permite, que é Já. do José Humberto Araújo Martins, que me lembrou, e eu agradeço a lembrança do colega professor, sobre a resolução. O Luiz Antônio se referiu ao 9º Congresso da FEPESP, que ocorreu agora nos dias 22 e 23 de setembro, aqui em São Paulo, e foi tomada uma resolução de todos os delegados, por unanimidade, não obedecer à lei da reforma trabalhista. Na verdade, a resolução é de resistência à lei da reforma trabalhista. A desobediência civil à lei da reforma trabalhista, que será consubstanciada por essas ações que eu já me referi na minha fala anterior, quer dizer, dos professores não permitirem que o canto da sereia seja entoado dentro das escolas e convocarem os sindicatos. No caso da homologação, por exemplo, a lei permite que a homologação seja feita lá? Sim. Nosso entendimento é que a convenção coletiva estabelece implicitamente que seja feita no sindicato. Você recebeu a proposta de que a homologação será feita no seu local de trabalho, denuncie ao sindicato. Nós estamos organizando todo um trabalho para nos colocarmos perante essa situação. Então, a gente sabe que no Brasil há leis que pegam e que não pegam. Então, nós temos que fazer todo o possível para que essa lei não pegue efetivamente. Eu entro aqui. A pessoa diz assim, ouço muito nas escolas que o sindicato vai deixar de ser o que ele é hoje, né? Que posicionamento a gente pode passar para essas pessoas que são leigas e não entendem do que estão falando? Então, o Luiz começou falando que a reforma trabalhista está dividida em, na verdade, 3 blocos, né? Um que modifica ou tenta modificar as relações de trabalho nas empresas, né? E as outras 2 pernas é tentar enfraquecer e destruir as 2 instituições que nasceram, né, e existem para defender interesse dos trabalhadores, interesses de classe, né? Pelo menos um deles é uma instituição puramente classista, que são os sindicatos. Então, na verdade, esse projeto aí de enfraquecimento e de destruição, principalmente na Justiça do Trabalho e dos sindicatos, ele tem que ser muito informado, muito divulgado e muito combatido, principalmente isso, né? A imprensa hoje também ela tem jogado um papel decisivo para desqualificar o trabalho daquelas instituições que existem para defender os interesses dos trabalhadores, né? E isso é o mais importante. A semana que vem, vai haver um congresso em Brasília da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Mata. São 2 dias de debates, exatamente porque os juízes também estão se mobilizando para defender o direito do trabalho, defender a justiça do trabalho e impedir o desmonte que está sendo proposto. E com o sindicato é a mesma coisa. Mesmo uma questão é o sindicato, você pode ter, inclusive, divergências com a condução política de uma ou outra diretoria, mas essa instituição, o movimento sindical, ele tem que ser defendido por todos os trabalhadores como um movimento de classe e que existe para defender os interesses da classe trabalhadora contra o capital. Bom, pessoal, vamos fechar. Primeiro, agradecer. É que a gente marcou 11h30, são 11h29. Está digitando? É que eu tenho um endereçozinho para vocês que eu estou pedindo para pôr no ar aí, por favor. Penso que só antes de encerrar, assim, o prazo para homologação sofre uma modificação. Tanto para pedido de tanto para pagamento de verba. Tanto para demissão com 30 dias, aviso prévio cumprido, aviso prévio indenizado passa a ser 10 dias após o término do aviso. Então, dá uma modificação. Tá? Então, eles ganharam um tempo aí que também é dinheiro de pinga para quem vai fazer demissão. Bobagem. Penso que
nós vamos trabalhar nessa linha, vamos manter a toada. Penso que levará muito tempo para nós conseguirmos chegar a respostas para todos nós. Eu falei isso, vou insistir. E como disse a Silvia, disse o Celso, se o sindicato, todos, e esse em particular, vai existir, vai depender de todos os trabalhos de todo mundo que está aí. Porque esse vai ser uma outra questão que houve a modificação no sistema. Então, eu estou agradecendo, mas eles estão tentando pôr um endereço eletrônico aqui na lousa. Esse escritório de advocacia, ele tem o texto para vocês tratarem e ler, tá bem? É muito bem feito, é um escritório que representa trabalhadores, ele, inclusive, é um dos assessores da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e ele tem um trabalho muito interessante para ser lido, tá bem? Se vocês depois tiverem um pouco de paciência, volto neles. E doutor José Imar. Muito, está aí, está muito bem feito. Então, agradeço a presença de vocês. Estamos prontos para ir na escola, se vocês quiserem. Estamos prontos para ouvir vocês de novo. Estamos prontos para responder as perguntas que forem necessárias. E o departamento jurídico está pronto nos dentes para continuar o trabalho. Então, um bom fim de semana a todos nós. E vamos lá, a luta continua. Viva! Aí. Valeu.